As gorduras já foram apontadas como as vilãs da alimentação, mas hoje se sabe que elas são essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Participam, por exemplo, da produção de hormônios e da absorção de vitaminas. Por isso, devem fazer parte da nossa dieta. O segredo é a dose, o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. É preciso também entender os diferentes tipos de gordura e fazer a escolha certa. Gordura sob medida. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista Gisele França, ela que é doutora em Ciências Médicas e professora da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço, tudo bom? Gisele, aquela dieta magrinha, quase sem gordura, não é sinônimo de saúde, né? Não, não é. Na verdade, quando a gente restringe muito a gordura, a gente começa a ter algumas outras complicações, né? A gordura ela é fundamental para a produção de hormônios, né? Como você falou também, muito bem. E isso acaba diminuindo, né, nossa saúde de um modo geral. Então, restringir gordura, né, não é saudável, muito pelo contrário, tem que ter um equilíbrio em relação a todo o planejamento, né, tanto de gordura, carboidrato, proteína, então a gente precisa sempre desse equilíbrio. Vamos explicar então os diferentes tipos de gordura? Então, existem três, né, diferentes tipos de gordura, nós temos 3 gorduras. A primeira gordura que a gente vai falar é a gordura saturada, que todo mundo acha que é uma gordura muito ruim, né? A gordura saturada, ela tem de 2 fontes, a fonte animal e a fonte vegetal. A gordura animal a gente encontra no ovo, né? Então, a gema do ovo, ela contém essa gordura saturada. Todas as outras carnes, né? Então, a gente encontra na carne vermelha, mas também tem no frango, que as pessoas acham que só a carne vermelha tem gordura saturada, mas no frango, no peixe, também tem. A gordura saturada, ela tem um papel importante, né, na nossa saúde, que é, além dessa questão da produção de hormônios, ela também ajuda nas células, né? Então, as células, elas também compõem, né, todas as células do nosso corpo também são compostas de gordura saturada. Elas são revestidas de Elas gordura, são revestidas, né, de gordura saturada. E a gordura que a gente chama de gordura insaturada, a gente tem 2, a poli e a mono. Então, a gordura saturada, a principal a diferença dela é em questão da cadeia. O que é uma saturação? É não ter dupla ligação entre as cadeias de carbono. Então, lembrando lá da química, né, quando a gente vê lá aquele carbono um ligadinho no outro, a gordura saturada ela não tem dupla ligação. Então, isso torna ela um pouco mais resistente. E também quando a gente fala de calor, né, então ela é mais resistente ao calor. Porque as outras que têm as saturações, a monoinsaturada, que tem uma saturação, e a poli, que tem mais de uma, quando elas são agredidas, né, com algum outro fator, que pode ser uma oxidação ou até mesmo calor, elas quebram essa saturação, essa dupla ligação. Então, a principal diferença química entre elas é essa. A gordura saturada ela não tem dupla ligação, a monoinsaturada tem uma dupla ligação e a poli tem mais de uma. Em relação à gordura mono, que a gente fala muito do ômega 9, a gordura mono ela está presente no abacate, nas oleaginosas, nas castanhas. Então ela tem um papel principal na saúde endotelial, né? Então controlar ali os nossos vasos sanguíneos, né? Melhorando a atividade desses vasos, as secreções de efeitos que vão melhorar a dilatação dessas artérias. É por isso que normalmente a gente chama de gordura boa, boa, né? É uma gordura boa. E a gordura poliinsaturada, ela é uma gordura, como tem várias saturações, ela é mais resistente. Então a mono ela está ali no meio, né? Ela é mais resistente, porque no processo de oxidação, se eu perco uma saturação dessa, uma dupla ligação, eu ainda tenho outras, né, ali para manter a estabilidade dessa gordura. E ela está presente nos cereais, né? Então a gente usa óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, e todos vêm de cereais, né? Então ela é muito presente nesses cereais. Só que a gordura poliinsaturada, ela tem um papel também de compor a estrutura da membrana celular, né? Então os fosfolipídios de membrana que estão ali estruturando toda a parte envolvendo e protegendo a célula, eles são compostos dessas gorduras poliinsaturadas, né? Então a mono, ela está principalmente na parte vascular e a poli em todas as células, então tem uma proteção maior em relação a elas. Além disso, a poliinsaturada, ela é uma das principais gorduras que compõem o neurônio.
né? Então, todo esse processo da gente equilibrar a gordura saturada, mono e poli é fundamental para que a gente tenha mais saúde, né? E menos complicações. Então, o nosso cérebro é o órgão mais gordo, né? Mais gordo. Então, não existe essa coisa de, existe uma gordura ruim e uma gordura boa, né? A gente acaba colocando toda a carga negativa para a gordura saturada, mas quando a gente tem um equilíbrio das 3 gorduras, isso vai promover saúde. A gente precisa das 3. A gente precisa das 3. Na quantidade certa. Na quantidade certa. Aproveitando que você está explicando aí quais são as gorduras, né? Para a gente ter uma noção assim mais simples, digamos assim, a saturada ela tem a tendência a ser mais sólida, não é isso? Exato. E a insaturada ela é mais líquida. Mais líquida, isso. Quando a gente pensar em saturada, né, aquela banha de porco, que ela é uma coisa mais sólida, né, a gente consegue, colocando na geladeira, você vê logo que ela solidifica, ela fica mais durinha. Se você pegar, por exemplo, um azeite, que é uma gordura monoinsaturada, você pode colocar ele na geladeira que ele não vai ficar duro. Né? Então, a banha de porco já fica, aquela gordura hidrogenada, né, que hoje quase não se usa mais, ainda bem, né? Mas é uma gordura que ela foi modificada também. Então, é uma das questões que a gente tem que ter Você citou atenção. Aí a que realmente seria do mal, do né? mal, que exato. É a trans, não é isso? A trans, a gordura exatamente. Trans. Então, assim, ela não vem, né, nem de fontes vegetais e nem de fontes animais. A gente induz aquela oxidação da gordura. Ela é produzida na fábrica, exatamente. né? Então, você pega uma gordura boa, que é uma gordura vegetal, e você aumenta a quantidade de hidrogênio dela. Então, ela sofre um processo que a gente chama de hidrogenação. E quando ela sofre esse processo, ela acaba ficando com as mesmas características de uma gordura saturada, sendo que ela tem um poder de alterar a estrutura das artérias 1000 vezes maior. E não existe uma recomendação para ela. Né? Então, a gordura saturada, a gente tem uma recomendação que é importante. Porque ela tem um papel. Porque ela tem um papel. Essa não. A gordura trans não tem papel não tem nenhum papel, bom, só o ruim, que é entupir as nossas artérias. As artérias, né? Aumentar a reserva em célula de gordura, então aumentando o nosso peso corporal, né? Aumentando o grau de obesidade, enfim. E essa gordura trans, ela normalmente está muito nesses sorvetes cremosos, não é isso? Exato. Produto sorvete, altamente industrializado. Biscoito, né? Então, às vezes, a gente até vê no rótulo ali, biscoito integral. Aí você fala assim, nossa, que legal, um biscoito integral. Primeiro ingrediente é gordura hidrogenada. Né? Então, você vê que, ele tem fibra, mas ele tem uma péssima qualidade de gordura, então ele não vai contribuir em nada com a nossa saúde. Então, esses biscoitos, a gente encontra na margarina, né? Então, é uma gordura totalmente modificada, porque foi exatamente isso. Peguei um óleo vegetal que deveria ser líquido, então se ela está durinha é porque ela sofreu alguma modificação. Então, se ela está durinha é porque ela sofreu esse processo de hidrogenação, ela se tornou uma gordura trans. Tá? Hoje também tem um outro processo que não é trans, que muitos falam assim, é livre de gordura trans. Sim. Né? Mas é o que a gente chama de um outro processo químico que é feito, que é a transificação da gordura, onde também é modificada essa gordura e ela tem uma similaridade também com essa gordura saturada, porque é como se a gordura poli, que tem várias duplas ligações, como eu falei, perdesse todas as duplas ligações dela. Então, em termos de estrutura química, ela fica similar à gordura saturada, mas ela não tem benefícios. Sem os benefícios, exatamente. Ou seja, a única gordura que a gente pode cortar mesmo do nosso cardápio é a trans, a hidrogenada, né? Exatamente. Olhou lá no rótulo, tem gordura hidrogenada. Tira, não come. Eles não precisam colocar trans, eles podem botar só o hidrogenada. Só hidrogenada, exatamente. Isso a gente vê em muitos alimentos infantis, né? Esses biscoitos recheados, né? Esses sorvetes, enfim, a gente consegue, alguns iogurtes têm gordura hidrogenada, então não deveria ter, mas você vai ver no rótulo. Então, ler o rótulo é fundamental para que a gente consiga fazer uma escolha legal também. Agora, eu vou lá só escolher as gorduras boas, tanto a saturada que tem o seu papel, que é necessária, quanto a insaturada, né? Que tem a mono e a poli. Mas também não devo comer em excesso, porque isso levaria à obesidade, que é um outro mal, né? Exatamente. Então, assim, tudo em excesso é ruim, né? Então, a gordura também é assim. A gordura saturada, ela acaba alterando a estrutura da célula quando está em excesso. Para a gente lembrar, um dos principais defesas que a gente tem é o nosso intestino. E na célula intestinal, a gente tem um receptorzinho que é chamado de TLR4. Esse receptor, ele é ativado na presença de gordura,
principalmente quando eu tenho gordura saturada em excesso, e ele ativa a secreção de citocinas inflamatórias, o que vai aumentar a inflamação. Então, quando a gente começa esse impacto de gordura saturada em excesso no nosso intestino, a gente já começa a alterar a função do intestino. E aí, o intestino ele é um ponto ali de equilíbrio do nosso corpo, né? Ele controla se a gente vai absorver mais ou menos, de melhor qualidade ou de pior qualidade, se ele vai permitir que a gente consiga entrar com algumas coisas que não são interessantes, que entrem, né, no nosso corpo. Então, quando você consegue manter uma seletividade dessas células intestinais, é bem interessante. E o excesso de gordura saturada faz com que as células do intestino percam essa seletividade. Então, o excesso ele faz mal para a célula intestinal, aumenta, né, o trabalho do fígado, porque o fígado ele começa a trabalhar mais para conseguir metabolizar essa gordura, e o que a gente fala, né, sobre o nosso colesterol do sangue. Então, todo o excesso de gordura, principalmente de gordura saturada, vai fazer com que as células hepáticas aumentem a sua produção de colesterol. Então, o colesterol que que está lá no nosso sangue, que está lá, o colesterol total, né, o HDL, o LDL, todos eles vieram da nossa síntese hepática, o fígado que sintetizou. Então, quanto maior for a alteração desse fígado, maior também vai ser a síntese dessas gorduras que a gente fala, o mau colesterol, né? Então, eu tenho maior risco de algumas alterações cardiovasculares também. E inicia aí um processo inflamatório no organismo, né? Um processo inflamatório, porque como eu tenho esse receptor, que é um gatilho para induzir secreções de citocinas, quanto maior a quantidade dessas células inflamatórias eu tenho liberado, maior é o estado inflamatório desse corpo. Né? Então, começa lá no intestino, mas aí aquilo vai entrando para a circulação, passa pelo fígado, o fígado manda mais colesterol para a circulação, alteram as artérias, tem o maior risco de placa, né, de ateroma, aterosclerose, que é a principal doença. E aí tem todas as consequências, o infarto é um deles, né? Qualquer doença no coração, como o próprio alteração do trabalho cardíaco, né? Então, eu começo a ter alterações das células intestinais por acúmulo de gordura também. Né? Então, toda vez que eu estou em excesso, esse consumo de gordura pode alterar a função hepática e isso vai levar a maior estado inflamatório e maior alteração cardiovascular. Por isso, essas dietas que são focadas na eliminação do carboidrato e na ingestão apenas de proteínas e gorduras não são adequadas, né? Exatamente. Assim, o que a gente fala é que existem algumas estratégias nutricionais que a gente pode ter com o nosso paciente. Então, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio na alimentação, tanto de carboidrato, proteína e gordura. Só que existem alguns pacientes que eles não respondem tão bem a uma dieta tão equilibrada assim. Ou então eles vêm respondendo, né, até mesmo pensando em um processo de emagrecimento, eles vêm perdendo peso e de repente eles param. E aí essas situações são usadas como estratégia. Então eu vou tirar um pouquinho aqui de gordura, vou tirar um pouquinho aqui de carboidrato e vejo como que esse paciente vai responder a isso. Mas são estratégias pontuais, não devem passar mais do que uma semana, 15 dias estourando. E depois o paciente tem que voltar para o plano equilibrado. E isso, né? Com acompanhamento de um profissional, Isso, né? Com acompanhamento do profissional. E na verdade não dá para fazer por conta própria, porque essa troca ela tem que ser muito bem calculada, né? Então eu preciso saber o quanto que eu vou tirar de carboidrato e o quanto eu vou colocar de gordura, né? Então tem que ter esse equilíbrio e mesmo assim eu tenho que saber escolher essas fontes de gordura. E como a gente estava falando, né? A própria gordura saturada, que tem um efeito super positivo, né, no nosso corpo. Na quantidade certa. Na quantidade certa. Mas mesmo assim, por exemplo, a nossa recomendação de gordura saturada são 10% do nosso valor energético, né, de ingestão total ao longo do dia. Então esse paciente que recebe 2.000 calorias pode consumir 200 calorias de gordura saturada. Né? Então, só que imagina quais serão essas gorduras saturadas. Porque se ele consome 200 calorias de gordura saturada de uma carne vermelha, por exemplo, ele vai estar possivelmente aumentando a sua resposta inflamatória. Existem diferenças entre gordura saturada de origem animal para origem vegetal. Então, qual é a principal diferença? Por exemplo, quando eu consumo uma gordura do ovo, ali aquela geminha do ovo que é amarelinha, ali tem uma substância que é um composto bioativo chamado de zeaxantina. E isso funciona no nosso corpo como um antioxidante.
Então, junto com essa gordura saturada, eu estou consumindo zeaxantina, um antioxidante. E o que isso faz de diferença lá no nosso corpo, no nosso sangue? A LDL, que a gente chama de mau colesterol, né? Ela é formada através de uma síntese hepática, só que eu tenho dois tipos de LDL. Eu tenho uma LDL que eu chamo dela de muito pequena e densa. Essa LDL é muito mais aterogênica, porque por ela ser pequena e densa, a capacidade dela de fixar na nossa artéria, lá no endotélio vascular, e entrar, né, o que a gente chama de íntima, né, da artéria, entrar lá dentro mesmo, lá dentro foi ótimo, mas entrar e a causar um processo inflamatório nessa artéria é muito grande. Já uma outra molécula de LDL, que ele é um pouquinho maior e ele é rica em antioxidante, ela não faz isso. Então também chamar a pobre da LDL de mau colesterol não é assim. Eu preciso saber qual é a qualidade dessa gordura que eu estou consumindo. Por exemplo, óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada. Só que existem dois tipos de óleo de coco. O óleo de coco que foi uma gordura refinada, passou por um processo de refinamento e aí ele perdeu esses antioxidantes. E eu estou falando do óleo de coco também integral, ou que a gente chama, né, de extra virgem. Que um óleo de coco extra virgem, ele tem todos os seus antioxidantes ali. Então, utilizar o óleo de coco extra virgem e consumir, né, a carne vermelha, é diferente o resultado. Mesmo sendo ambas mesmo eu conseguindo atingir saturadas. aquelas 200 calorias de gordura saturada. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre gordura sob medida. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema Gordura sob medida. Nossa convidada é a nutricionista Gisele França, ela que é doutora em Ciências Médicas e professora da FMPFase. A gente terminou o outro bloco falando um pouquinho da quantidade da gordura saturada, né? Isso. Mas para as pessoas entenderem exatamente como é isso no dia a dia, essas 200 calorias, isso significa o que no prato? Então, quando a gente faz a conversão, né, para grama, então a gente divide isso por 9, porque essa conversão da gordura sempre vai ser por 9, então 200 calorias divididas por 9 vão dar em torno de 20 e pouquinhos, né, gramas de gordura. E pensando numa gordura saturada, numa manteiga, por exemplo, isso vai dar para a gente, em medida caseira, uma colher de sopa rasa. No dia? Né, no dia. Isso baseado numa dieta de 2.000 calorias, então cada um tem a sua recomendação, né? E aí às vezes a gente pega um paciente achando que 200 calorias é bastante coisa, né? Então é tentar sempre levar para a medida caseira o que é recomendado para aquele indivíduo, para que isso também não ultrapasse a sua necessidade e acaba tendo aqueles problemas que a gente estava falando no bloco anterior, né? É claro que uma pessoa que tem muito esforço físico e tem uma dieta com mais calorias, ela vai ter uma necessidade maior. Uma quantidade maior, exatamente. Mas em média são essas duas. Sempre vai ser 10%. Então, se ele precisa consumir uma quantidade de energia maior, ele vai ter então disponível para ele também uma maior quantidade de gordura saturada. E de outras gorduras, né? A recomendação de gordura, ela gira em torno de 25 a 35% do total de caloria que você vai ingerir. Então, baseado nisso, o nutricionista vai avaliar a necessidade desse indivíduo e saber então, né, quanto ele vai precisar dessa gordura ao longo do dia, todos os dias. A gente falou aí da saturada, né? Sim. Agora, da insaturada, quanto que a gente precisa? Então sendo até 10% da gordura saturada, a gente tem todos os outros percentuais, né? Então poderia variar de 20% a 25%, sendo distribuído em gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada. Então, o que a gente tem de recomendação é que a gordura monoinsaturada ela vai gerar em torno de 15% a 20%. Né? Então, eu posso, né, ter esse valor. A gordura monoinsaturada ela é muito mais importante, até mesmo pensando em saúde cardiovascular. Né? Então, mantendo uma saúde do endotélio vascular, né, dessa artéria, enfim. E a poliinsaturada vai gerar em torno de 10% a 15%. Então, usando esses valores para complementar
o que foi distribuído, né, de gordura saturada. E aí, boas fontes? Boas fontes Seriam quais? Em se tratando de gordura saturada, se não for um indivíduo vegano, que esse não vai comer fontes animais, né? Quem consome gordura de fonte animal, ele acaba tendo, né, esse consumo através de carnes, ovos, tá? E também dos vegetais, como eu falei. E aí, a fonte ideal é um equilíbrio também. Você distribui normalmente fontes de carne e fonte animal, né? No almoço e no jantar. E o restante que precisa, a gente vai colocar através de outros alimentos, né? Pode ser um óleo de coco. A gente encontra gordura saturada, em menor quantidade em outros alimentos que são fontes de gordura poli. Porque, por exemplo, uma castanha, né? Ela é fonte de gordura poliinsaturada, mas ela também tem gordura saturada. Todos os óleos vegetais, né? O óleo de arroz, o óleo de soja, eles possuem na sua composição principalmente gordura poliinsaturada, mas eles também têm gordura saturada. Então acaba que ao longo do dia o nutricionista, quando vai prescrevendo ali a sua alimentação, no final ele tem que ver se o que está sendo recomendado compõe esses 10% do VET. E aí, do VET, valor energético, né? E aí, em relação às escolhas, foi como eu falei, se eu conseguir ter boas escolhas, né, dessas fontes de gordura saturada, optando sempre por óleos, né, extra virgem, carnes mais magras, né? Então, por exemplo, eu evitar comer embutidos, que é uma gordura saturada que vem cheio de aditivos químicos, que aí foi o que eu falei, né? Colocando ali na balancinha, eu estou levando gordura saturada, mas cheio de coisa ruim junto. Então, é sempre escolher alimentos que sejam fontes de gordura saturada, mas que tenha com ele compostos bioativos, antioxidantes, que vai melhorar o seu estado, né, da célula, vai diminuir o estado inflamatório da célula. Isso seria o mais interessante. E aí a gente chega no supermercado, tem uma variedade de óleos. Tem de milho, de canola. O que a gente escolhe? O que a gente deve priorizar? Quais são os critérios? Então, hoje a gente trabalha muito com nutrição funcional. E na nutrição funcional, a gente tem um cuidado de escolher alimentos que não só vão fazer bem ao nosso corpo, mas também não vão degradar o nosso meio ambiente. Então, dentro de todos aqueles óleos que tem ali, a gente sabe que, por exemplo, soja e milho são duas espécies transgênicas. Né? Então, como a gente não sabe dos estudos em relação a esses dois tipos de óleo, a gente não recomenda, né, o consumo de alimentos que têm um alto grau de transgenia, independente de qual seja essa modificação. Então, óleo de soja e de canola não é o recomendado. Canola e milho, né, que são plantas que sofreram algum processo de modificação. Quando a gente pensar em fritura, né, teoricamente a gente não indica, porque fritura o nutricionista nunca vai prescrever para você. Né? Então, existe instabilidade de óleo. Então, o que é isso? O ponto de fumaça de um óleo. Um óleo que ele tem uma estabilidade maior, ele não queima. E se ele não queima, ele não gera produtos, que a gente chama produtos da glicação avançada. O que é isso? Sabe quando você tosta, faz um franguinho grelhado e vem aquela partezinha marronzinha? Aquilo ali a gente chama de produtos da glicação avançada, né? Que os produtos são a acroleína, a acrilamida, e isso é altamente cancerígeno. Então, sempre que a gente frita, a gente dá aquela douradinha, e essa douradinha não é indicada. Então, quando a gente vai usar fritura, teoricamente, você estraga todos os óleos. O de pior qualidade, ele fica muito pior, né? E o de boa qualidade, você está pagando um óleo às vezes mais caro e está destruindo esse óleo. Então, para fritar, não deveria ser feito, né? Não deveria ser indicado. Mas quando a gente pensa em fazer uma preparação, a gente tem que pensar nesse ponto de fumaça. Então, por exemplo, a gordura saturada, ela tem maior resistência ao calor. Né? Então, por quê? Porque ela não tem aquelas duplas ligações, ela não vai ser agredida. Então, se eu for fazer um bolo, por exemplo, e vou utilizar uma temperatura maior que 160 graus Celsius, é interessante eu usar o óleo de coco, porque o óleo de coco é uma gordura saturada. Se eu utilizar ele extra virgem, como ele tem vários compostos bioativos, a estabilidade dessa gordura vai ser melhor. Outro ponto, né? Se eu estou pensando em fazer um refogado, e aí tem muita gente que fala assim, usa o óleo de canola.
como eu falei, não é o mais indicado. Por que a gente, na nutrição funcional, a gente indica o azeite extra virgem? Até mesmo para fazer um refogado. Porque ele é uma gordura mono, ele só tem uma dupla ligação, mas quanto maior for o grau de acidez, não sei se você já viu no rótulo, tem o pH, né? Dos azeites, tem lá o grau de acidez, que ele pode ser maior que 0,5, né, menor que 0,5, menor que 0,2. Isso classifica a estabilidade da gordura. Quanto mais baixinho for essa acidez do óleo, mais estável ele é. Então ele fica mais resistente a esse preparo e só vai chegar ao ponto de fumaça, que é um ponto de queima da gordura, né? Quando ele estiver a mais que 160. Então um refogadinho rápido na panela não passa de 160 graus. Isso serve para a gente utilizar no forno também, né? Eu quero fazer uma preparação de forno. Controla ali a sua temperatura para ela não ficar muito alta e não queimar a gordura que você está usando. Então, se puder, né, a gente sabe que o azeite extra virgem é um óleo mais caro, mas se puder, sempre preferir o azeite extra virgem. Se não, que seja o azeite virgem, pelo menos, né, que ele também já tem uma estabilidade maior. Ou seja, o modo de preparo faz toda a diferença. Faz toda a diferença, toda a diferença. Inclusive na função dessa gordura no organismo, né? Exato, porque se eu queimo a gordura, ela passa a ter um papel igual a gordura hidrogenada e trans, né? Que não vai ser a saturada, foi um óleo vegetal que eu usei e que foi totalmente oxidado ali por aquela queima, né? Pelo fogo que está a uma temperatura muito alta. E o papel bom, digamos assim, funcional, foi perdido. Foi perdido, foi perdido. E aí a gente fala também até assim, o que queima mais, o que gera mais esses esses produtos, né, que são oxidativos no nosso corpo. Então a gente até fala o seguinte, que coccionar no vapor em água, que a gente chama de cocção úmida, não faz isso. Então, por exemplo, como que a gente orienta a refogar os alimentos? Ao invés de colocar primeiro a gordura, né, na panela, você coloca água, um pouquinho de água, porque a água, quando ela ferve, ela não passa de 100 graus. Então, você tem ali, enquanto a água está fervendo, mesmo que seja pouquinho, você sabe que aquela temperatura não está passando de 100 graus. Se ela secar, passou, né? Então, está ali um pouquinho de água, eu coloco todo o tempero, o alho, sal, né, ervas. Vamos pensar que eu vou refogar um arroz. Coloco o arroz, eu misturo o arroz nesse tempero para ele incorporar. Coloco a minha água para cobrir o arroz, como a gente faz normalmente, e depois eu adiciono a gordura. Porque é exatamente isso, se a água está ali, aquela temperatura não passa de 100 graus Celsius. Então, eu não vou chegar ao ponto de queima, né, que é o ponto de fumaça dessa gordura. Não vai oxidar aquele óleo. Não vou oxidar esse óleo. E a gente faz justamente o contrário, a gente coloca primeiro a gordura, né? Exato. E assim, se a gente for pensar, isso é uma indicação nutricional. Eu brinco que a maioria dos chefes, eles vão bater na gente. Porque eles buscam só o sabor. Só o sabor, exatamente. E nesse quesito do sabor, né, a gordura trans é a campeã, né, porque ela é muito saborosa. O único ponto positivo dela é o sabor, né? É o sabor e a crocância. Ela permite dar essa crocância. Por isso que os biscoitos, na maioria das vezes, têm gordura trans. Mas nenhum papel positivo para o nosso corpo. Não. E assim, uma coisa que a gente pode incluir, até mesmo para melhorar essa qualidade da gordura poliinsaturada que a gente está ofertando, são alguns tipos de cereais. São, por exemplo, a linhaça, a chia, né, que além de ter uma gordura poliinsaturada, que é uma gordura boa, fornece um ácido graxo essencial, que é o ômega 3. Né? Então, hoje muito se fala em suplementação de ômega 3, né? E a gente encontra isso nos nossos alimentos, nos cereais. E, por exemplo, até mesmo na questão da cocção, incluir esses alimentos num bolo, num pão, né, é interessante. A linhaça nem tanto, porque a linhaça ela não tem boa estabilidade. Mas a chia, eu consigo, a uma temperatura mais alta, não alterar a estrutura desse óleo e manter essa qualidade da gordura. Então, tem outros alimentos também que compõem essas fontes de gordura, né, dentro do nosso dia a dia. O ideal é fornecer para o nosso organismo essas gorduras através da alimentação e não através dos suplementos. Não através do suplemento. É claro que existem alguns indivíduos que precisam de suplementação, né? Então, dependendo da quantidade de gordura que a gente veja lá que ele precise, a gente não vai conseguir atingir isso através da alimentação. Até mesmo, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3, ele é essencial, ou seja, a gente não produz, né? Então a gente precisa dessa gordura. Só com alimentação? Só com alimentação a gente vai conseguir.
E as fontes principais são os peixes. Eu brinco com os meus alunos que são os peixes de águas frias e profundas que a gente quase não tem acesso a eles, né? E hoje, por exemplo, a principal fonte de ômega 3 que a gente tem é o salmão. Sendo que o salmão aqui, a maioria que a gente tem é salmão de cativeiro. Então, será que a gente está conseguindo colocar, suprir essa necessidade para o nosso paciente, né, de ômega 3? Talvez não. E existe um equilíbrio entre o ômega 6. O ômega 6 também é uma gordura poliinsaturada, mas ele tem um fator pró-inflamatório no nosso corpo. Ele ativa vias de inflamação, que é importante para a gente se defender de contaminação bacteriana. Enfim, a gente precisa ativar essas vias, né, inflamatórias. E o ômega 3 é considerado anti-inflamatório justamente por bloquear essas vias. Só que a gente precisa de um equilíbrio. Então, a proporção ideal é que a gente sempre esteja consumindo 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. E a nossa alimentação, ela fornece muito ômega 6, porque onde a gente encontra ômega 6? Nos óleos vegetais, nos cereais, e o ômega 3 nos peixes, né, principalmente, e num cereal, por exemplo, como a linhaça e a chia. Só que para eu atingir a recomendação com linhaça e chia, às vezes eu preciso comer uma quantidade que eu não vou conseguir tolerar ao longo do dia. Até porque são ricas em fibras, vão me dar uma saciedade muito grande. E aí, nesse caso, a gente acaba suplementando, tá? Mas não sempre. Vamos aproveitar para fazer aquelas perguntinhas de dúvidas que as pessoas costumam ter. Manteiga ou margarina? O que é mais saudável? Pois é, manteiga, né? A margarina, ela é uma gordura trans, né? Então é um óleo vegetal que ele sofreu uma modificação e, obviamente, ele não vai ser saudável. A manteiga é uma gordura saturada. Se a gente respeitar a recomendação diária, tudo bem, não teria problema. O importante, né, é a gente olhar o rótulo, porque sempre tem, a manteiga, ela tem que ser o quê? Creme de leite e no máximo sal. Então tem manteigas que tem creme de leite, sal e um monte de aditivo. Então olha lá nos ingredientes daquela manteiga para você comprar uma manteiga de boa qualidade. Então quanto mais aditivo químico tem na nossa alimentação, maior é o nosso estado inflamatório, menor é a nossa defesa imunológica, antioxidante. E na hora do preparo do alimento, principalmente na culinária francesa, né, usam muito manteiga. Melhor a manteiga ou o azeite, por exemplo, ou o óleo vegetal? E aí a gente pensa na estabilidade, né? Pensando em estabilidade, a manteiga é mais interessante, porque ele já é uma gordura saturada, né? O problema só é a questão da quantidade. Então, se eu coloco para dar aquele gostinho a mais muita manteiga, obviamente eu vou estar ali saturando também a minha célula. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre gordura sob medida. Até já! O Em Questão está de volta com o tema gordura sob medida. Nossa convidada é a nutricionista Gisele França, ela que é doutora em ciências médicas e professora da FMP-Fase. Gisele, principalmente para criança, né, até os 5 anos, a gordura ela é essencial, né? Essencial. A gordura participa, né, do processo de cognição, memória, então, né, do amadurecimento do sistema nervoso central. Então, a questão de aprendizagem, né, de foco, é fundamental para esse grupinho aí, até os 5 anos principalmente. Mas para a gente a vida inteira, né? Com o nosso processo de envelhecimento, a gente também vai levando alguma alteração de neurônio. Então, quando a gente tem uma baixa ingestão de gordura, também podemos ficar prejudicados também em memória, cognição. Isso é fundamental para o nosso processo de envelhecimento e prevenção de doenças associadas ao envelhecimento também, como Parkinson, Alzheimer, a própria demência senil, né, que é tão hoje falada por conta dos agressores que a gente tem na nossa alimentação. Ou seja, consumir a quantidade certa de gordura, os tipos variados de gordura, é importante até para a longevidade, né? Com certeza. A gente fala que uma alimentação equilibrada, né? A gente busca isso o tempo inteiro, né? Como viver mais, mas não adianta a gente viver mais
com várias doenças associadas, doenças cardiovasculares, enfim, diabetes. Então a gente quer viver mais e mais saudável. Então quando a gente está encontrando esse equilíbrio, não só em gordura, mas pensando em saúde do cérebro, que é principalmente, né, gordura, a gente tem que pensar em quais gorduras a gente está consumindo, né? Então, não só na quantidade, mas também na qualidade. Então, pensando que ela é formadora desse neurônio e que o neurônio ele é responsável não só por esse processo de cognição, enfim, então, mas pensando em sistema nervoso central como um todo o nosso processo de fome e saciedade, então controle emocional, né? Então, se a gente começa a não fornecer nutrientes de forma adequada, várias complicações podem acontecer, né? Inclusive a força muscular, depende da gordura, a força né? muscular. Então, as células, de uma maneira geral, elas são compostas de gordura. E todo o processo de oxidação, de beta-oxidação que acontece lá na mitocôndria, também é dependente de gordura. Então, para que eu consiga gerar energia, não só eu preciso de carboidrato, mas eu preciso de uma boa, né, função dessa organela que é a mitocôndria. E como uma organela, ela é composta de gordura também. Então eu preciso de gordura para melhorar a atividade dessa célula, para melhorar a atividade da mitocôndria, para gerar energia e conseguir fazer síntese proteica, utilizar o carboidrato, né, a glicose de maneira adequada. Então para isso tudo é importante. E nessa força muscular aí que a gente está falando também do coração, que é um músculo, né? Com certeza, exato. E quando a gente tem um desequilíbrio na nossa ingestão de gordura, né, tem um ponto ali de equilíbrio. Eu preciso de gordura para melhorar a função desse coração, para que ele tenha maior contração, um ritmo adequado, né, mantenha uma pressão de sangue que manda para o corpo também adequada, mas ao mesmo tempo o excesso de gordura pode piorar a saúde, né, do coração. Com maior acúmulo de gordura, às vezes a gente vai até ver na imagem um coração bem gorduroso, né? Então isso vai dificultando o batimento cardíaco, isso vai desacelerando ou até mesmo aumentando, né, a força contrátil desse coração. E aí tem aumento da pressão arterial, né, alteração das células, diminuindo a função mesmo do coração, aumentando o risco de acidente vascular, porque não consegue mandar o sangue de maneira, né, satisfatória para o resto do corpo e falta oxigênio nas células, então eu posso ter um infarto, um acidente vascular cerebral, porque não chegou sangue suficiente. Então o equilíbrio sempre é o nosso ponto-chave. A gente vive hoje aí no mundo uma epidemia de obesidade, né? Isso se deve muito também, estudos já estão mostrando, a uma mudança que foi feita na alimentação, né? A inclusão de óleo vegetal, houve toda uma propaganda da indústria, né, para que as pessoas consumissem óleo vegetal e margarina, né? Exato. E as pessoas acabaram consumindo demais, né? Você vai ver o gasto de uma família pequena, uma família de 4 pessoas, né, que leva 4 litros de óleo por mês, né? Exato. A obesidade, ela é hoje uma preocupação, né, uma preocupação mundial. A cada ano a gente vê que o número de obesos, tanto em adulto, mas também em criança, vem aumentando, né, e isso veio, né, a gente fala que veio já com a industrialização, né, então o quanto a gente também troca alguns alimentos, né, o boom que da década de 90 para alimentos light, né, então também tinham 0 de gordura, mas ao mesmo tempo tinha muito aditivo químico, né? E tinha muito conservante, então isso também altera a estrutura da célula, mas também a troca, né, da gente parar de comer essas gorduras que são de fontes naturais, que vêm do animal, que vêm do vegetal, e começar a consumir gorduras que são modificadas. Então esse boom dos anos 90, a gente começa a ver, né, desde de 2000, a gente já está vendo isso refletido no grau de obesidade. Então, quanto maior é o consumo de gordura, então falamos de qualidade, mas também de quantidade, né? Quanto maior é o consumo dessa gordura, maior vai ser o acúmulo. A célula adiposa é uma célula que acumula muita gordura. Ela cresce, né, fazendo uma reserva de gordura. Quanto mais a gente consome, né, gordura, mais a gente vai fazer reserva. E isso vai contribuindo com maior peso corporal também. Então, isso oxida mais ainda a célula adiposa, aumenta o estado inflamatório dessa célula. Isso acaba sendo um ciclo, né? Então, a célula mais inflamada acumula mais gordura. Então, o alto consumo de gordura e gorduras de péssima qualidade
vão levar a maior obesidade. E isso foi o que está, né, acontecendo, que a gente vê aí também. E os estudos realmente mostraram um aumento de casos de problemas no coração depois da mudança na alimentação da população mundial, né? Exato. Assim, essas fontes, né, de gordura, como a gente está falando de gordura hidrogenada, trans, elas têm um poder aterogênico, ou seja, de entupir as artérias mesmo muito maior. Então, elas não só isso, como eu falei lá no início, que a gente precisa de uma boa saúde hepática. Todas as toxinas que são liberadas no nosso corpo, o fígado que recebe para tentar eliminar. Então, se a gente consome uma alimentação rica nessas toxinas, nesses produtos tóxicos, o fígado ele acaba sendo muito sobrecarregado e ele começa a produzir de maneira inadequada todo o seu colesterol. Então, eu tenho maior produção de colesterol LDL, que é sintetizado, né, pelo fígado, maior também entupimento das artérias. Fora o fígado fica mais gorduroso, hoje a gente tem uma doença associada à obesidade que está crescendo, que é a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, e isso se dá muitas vezes pelo maior trabalho do fígado associado a uma alimentação inadequada. Por isso, quando a gente faz o exame de sangue, aparece lá o colesterol, né, o LDL e o HDL, né? Isso é um sintoma, né? Isso de que tá é um tendo... sinal, isso é um sinal, a gente fala que é um sinal. Então, por exemplo, todos esses marcadores lipídicos, a gente tem uma coisa interessante, né, para falar, é que existem o LDL, o HDL, o VLDL, o IDL, que são lipoproteínas que derivam desse colesterol, né? Então, o interessante é a gente ter um equilíbrio. Mas olha só que legal, né? A membrana da célula, que ela tem lá os seus fosfolipídios de membrana, quando ela é destruída, quando ela sofre um processo que a gente chama de oxidação, então lá eu pego os fosfolipídios da membrana, que são compostos de gordura poliinsaturada, quebro eles e vou liberando subprodutos. Esses subprodutos são altamente oxidativos. E o que ele faz na molécula de LDL? Ele destrói essa molécula, oxidando essa molécula. Quando ele oxida essa molécula, ele deixa ela mais densa. Então, um LDL que está ali circulando super bem, se eu alterei a estrutura da membrana de qualquer célula, ela vai liberar um produto, né, tóxico, que vai oxidar essa LDL e eu aumento a chance de ter uma placa de ateroma. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes não é só a gordura que vai alterar o seu colesterol, que vai alterar o seu LDL, é o quanto que você está consumindo de toxina também. Então, pensar em gordura também como sendo mal, aí tira toda a gordura, mas começa a consumir alimentos com uma alta quantidade de toxinas, que a gente chama de xenobióticos, né? Que são, por exemplo, os aditivos químicos que a gente encontra nos produtos industrializados, os próprios adoçantes artificiais, né? Que todo mundo começa nessa coisa de perder peso, usar um bando de adoçante que vai piorar essa saúde da célula, você também altera o seu LDL, também aumenta o risco de formação de placa de ateroma. Então, é sempre o equilíbrio que a gente tem que falar. E estão nessa lista aí de xenobióticos, né? Todos os antes, né? Todos estabilizante, corante. Exatamente. Todos eles. Né? Os conservantes, né? Por isso que quando a gente vai comprar, né, a gente fala muito sobre produtos ultraprocessados. No nosso guia, né, para alimentação, para o brasileiro, que é um guia que foi criado para nós, ele diz o seguinte, que a gente tem que comer o mínimo possível de alimentos ultraprocessados. Então ele classifica o minimamente processado, que é aquele que tem mais ou menos 3 até 5 ingredientes, o que é, né, médio processado, o que tem um pouquinho mais vai chegar até uns 8 e o que é ultraprocessado, que tem muitos ingredientes. Então, acima de 5 ingredientes, a gente já desconfia do produto. Então, a gente olha ali no rótulo, tá bom, tem 4 ingredientes. Teoricamente, ele entra na classificação de minimamente processado. Mas esses 4 ingredientes são os antes. Será que é um produto bom? Né? Então, ele é minimamente processado, mas ele pode, né, levar o mesmo risco do que um ultraprocessado. Então, olhar o rótulo, ele é fundamental para a gente conseguir fazer boas escolhas para o nosso dia a dia. Não só de um alimento, né, de uma fonte de gordura, mas de qualquer um. Biscoito, por exemplo, hoje existem linhas de biscoito que a gente chama de linhas mais limpas, né, que tem menos aditivo. Então, são linhas mais interessantes para a criança. Então, você olha lá, o primeiro ingrediente tem que dar o sabor ao biscoito.
né? Como é que você coloca um biscoito que o primeiro ingrediente, né, um biscoito de chocolate, que o primeiro ingrediente é gordura e não cacau, né? Então, assim, são esses cuidados que a gente tem que olhar, né, no rótulo para conseguir fazer boas escolhas. E às vezes o rótulo também não é tão claro, né? Porque a legislação permite que por porção, se não tiver uma quantidade tal, ele não precisa colocar que tem gordura trans, não é isso? Exato. Ele fala o seguinte, se eu tiver menos que 0, alguma coisa... Por porção. Por porção, exatamente. Eu não preciso identificar isso no rótulo. Só que às vezes a criança está comendo o biscoito inteiro, né? Então a porção a porção do biscoito é 1, 2. Então você está consumindo realmente uma quantidade muito alta, né? E aí hoje a gente precisa pensar em quanto mais a gente consumir produtos in natura, o que a gente chama de comida de verdade, né? Mais a gente foge, né, desses riscos de consumir o que a gente nem sabe que está comendo. Então hoje a gente tem excelentes fontes de gordura. O abacate é uma excelente fonte de gordura. Tem gordura monoinsaturada, que é uma gordura que protege a saúde cardiovascular, a saúde do coração. Associado a isso ele tem nutrientes como vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, né? Então, quando a gente pensar também em restringir gordura, a gente tem que lembrar que a gente pode estar diminuindo a absorção dessas vitaminas lipossolúveis que são fundamentais para a nossa saúde, como vitamina E, A, D, K, né? Porque se eu não tenho o veículo dela, que é a gordura, como que eu vou absorver? O organismo né? não consegue. O organismo não consegue. Então a vitamina E está presente no abacate, além disso ele tem glutationa, que é um excelente antioxidante que diminui o processo inflamatório das nossas células. Posso falar do açaí, que hoje é bem consumido, claro que não com aquilo tudo de coisa que às vezes as pessoas colocam, né? Então a polpa de açaí pura, né, você colocar, bater com uma banana, você está consumindo uma fonte boa de gordura também que vem do açaí. O cacau, que é um alimento oleaginoso também, a gente fala de frutas oleosas, né? Então açaí, abacate, cacau, as sementes, né? Então semente de girassol, a própria abóbora que as pessoas jogam fora, né? Ela tem semente, né? É semente, então ela tem, você consegue ali fazer ela torradinha no forno, então vira um excelente petisco, né? Ela tem gordura poliinsaturada, gordura boa pra gente, pro nosso corpo. A chia, linhaça. Então, quanto mais a gente consumir alimento de verdade, melhor vai ser a proteção da nossa saúde também, né? Tá contribuindo com menor risco, né, de doenças e um envelhecimento mais saudável. Nessa lista aí das vitaminas lipossolúveis, ou seja, solúveis apenas na presença de gordura, né? A gente tem a A, D, E e K. Que tem funções importantíssimas no organismo. Exatamente. Né? A vitamina A, ela é fundamental para a nossa pele, né, saúde ocular, cabelo, unha. A gente fala que ela é reptilizante, ou seja, ela ajuda o processo de cicatrização. A vitamina D, ela é fundamental para a saúde óssea. Então, quando a gente vai perdendo, né, com o processo de envelhecimento, vai diminuindo a nossa calcificação do osso, nós mulheres principalmente, né, depois menopausa, né, o que nos espera é diminuir essa saúde óssea também. Então, associar a vitamina D faz com que a gente consiga manter, né, o nosso osso íntegro com uma quantidade de cálcio, todo o metabolismo do cálcio depende da vitamina D. A vitamina K, ela é coagulante, então ela regula o nosso processo de coagulação do sangue, então não deixa ele não ficar nem fino demais, né? Então ele aumenta esse processo de coagulação e isso é importante para a saúde vascular. E a vitamina E, que é uma vitamina antioxidante, ela diminui processos de oxidação, onde a gente fala lá que eu tenho estresse oxidativo da célula, né, destruição de algumas organelas, ela protege essa célula contra essa ação de toxinas e também melhora a resposta imunológica. Então eu tenho ali todo um processo, né, uma quantidade de vitaminas que são fundamentais para a nossa saúde. E se eu não tenho um bom consumo de gordura, eu acabo diminuindo essa absorção também. Como vocês nutricionistas costumam falar, vamos descascar mais e desembalar menos, com né? certeza, com certeza. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muito a sua participação, Eu que agradeço, Gisele. muito obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você, até lá.